Vamos lá, pessoal. Sou Manuel Lages, instrutor da Academia SIG do Brasil. Estou aqui com o Carlos Diego, grande mestre. Estou aqui com outra feraça, Rony do DOL Brasília, grande irmão, Falcão. Então a gente está aqui hoje para tratar de um tema muito especial, de interesse da vida de todos nós. Graças a Deus todos nós temos a nossa caminhada longa aí. A gente veio aqui para falar de instrução policial. E aí, Rony, fale um pouquinho de você. O pessoal já conhece o Mestre Eros. Fala um pouquinho da tua vida, se apresenta aí, amigo. Pô, tudo bom? É uma honra estar aqui nessa casa aqui, ainda mais com os irmãos aí da Core. Core é a minha casa também, né? Tava até essa semana, estava lá com meus irmãos. Meu nome é Rony Cordeiro, sou policial civil, trabalho atualmente na divisão de operações especiais, sou responsável lá pela equipe de tiro de precisão, sou sniper policial formado, tanto na DOE quanto na Polícia Federal no COT. Além de ter alguns cursos operacionais aí, né, dentre eles o curso de Falcão, o curso de Caveira, que também sou formado. Enfim, e uma honra estar conversando com vocês aí, vamos bater um papo aí hoje bem bacana, né, sobre treinamento institucional, e vai fluir bem bacana. Vamos lá, Mestre Eros, se apresenta de novo aí mais uma vez, o pessoal já te conhece, mas vamos lá. Estamos juntos aqui mais uma vez, né? A ausência aqui de dois companheiros que fazem parte do time também da Academia SIG do Brasil. E o tema que nós combinamos de conversar é a respeito do treinamento institucional, né? Nós sabemos que existe em nosso país, em alguns ambientes, uma carência, né, desses treinamentos. Ou por conta da quantidade de disparos, ou como nós falamos antes, algumas técnicas que talvez deveriam estar mais atualizadas e elas não estão. Os problemas regionais, né? Cada polícia de cada estado tem as suas características diferentes, de modalidade de crimes diferentes. Nosso país é muito grande, né? E essas informações, às vezes, elas não correm como deveriam. E nós, às vezes, não sabemos como fazer com que isso seja distribuído, né? Como seja trocada essas informações para que a gente possa aprimorar o treinamento, né? Vocês acham assim, para a gente discutir a partir daí, o treinamento do policial brasileiro, ele é subdimensionado? É um treinamento muito aquém do que deveria? Então, pastor, lá, eu conheço bastante sobre polícias no Brasil, né? Assim, eu viajo bastante, tenho bastante conhecimento. A gente vê assim, o Brasil é muito desigual, né? No que tange a nossa sociedade, a nossa economia e também em relação aos treinamentos policiais. A gente tem hoje, por grandes exemplos, por exemplo, Polícia Federal, você vai na NP, você vê treinamentos super modernos, né, com quantidade de disparos bem grande, né? Quantidade de disparos absurdo, eles simulam situações reais, né? Utiliza simulation, esse treinamento de force on force, assim, muito moderno. E ao passo que você vai em outras unidades, outras polícias, que você vê um policial sendo formado com, sei lá, pouquíssimos disparos. Às vezes até eu tenho relatos de policiais que foram formados em instantes virtuais, sem dar um disparo real, né, em alguns estados aí. Então, é uma discrepância muito absurda. Então, é uma dissonância muito grande. Muito grande. E a gente tem muito que evoluir, tanto no investimento, né, quanto tipo de formas, técnicas, que tem que ser modernizado aí para a gente passar para os nossos alunos também, para os nossos policiais, né? Esse intercâmbio, como você fala, eu entendo assim, né? Esse intercâmbio é muito importante, né? Que essas unidades policiais, seja qual for a força, né? Que elas saibam, para a gente saber o que está acontecendo em determinado estado, para nós melhorarmos o nosso treinamento. Às vezes acontece que você não tem uma visão do seu estado, né? Vou colocar assim no caso da Polícia Civil. Mas lá no outro estado tem uma possibilidade de que você poderia adotar essa metodologia ou equipamento no seu estado, né? E você talvez nem percebesse isso. Então eu acho importante esse intercâmbio entre as polícias, né? Entre as polícias especiais, vamos chamar assim, no caso da sua, esse intercâmbio parece ser um pouco maior, muito né? Maior. Existe muita gente talvez não saiba, né? Mas existe num limbo um intercâmbio muito grande entre instrutores e alunos. Um faz o treinamento numa outra unidade de referência no nosso país e na contrapartida tem o reverso, né? Então nesse limbo vai. Eu acho que o maior problema que eu acho que você estava se referindo é do policial, vamos chamar o policial convencional. Isso. Né? Os grupos de operações especiais, principalmente das polícias civis do Brasil, todo mundo se fala, todo mundo se conhece, todo mundo treina junto, todo mundo vive junto. PRF e tal, o pessoal se fala. E muitos se conhecem até pela distância, porque já viram, foi o nosso caso. Sim, né? sim. A gente se viu aqui talvez pela segunda ou terceira vez, a gente não lembra, porque em algum momento você estava lá envolvido com a gente. Em algum momento eu vi ele careca de capacete, mochila. Diferente, talvez não tenha lembrado.
Mas você não esquece do instrutor, né? Enfim, não esquece é um jamais. assunto para outro dia. Exatamente. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Os nossos órgãos especiais, felizmente, eu percebo isso, estão realmente num nível diferente, né, do que poderia estar os policiais convencionais. Eu acho que o ataque é mais ou menos por aí. Né? A preocupação nossa Maior é isso, é né, essa. Rony? E o policial que está ali na rua, que está ali na delegacia, que está no dia a dia. Esse é a grande É o policial massa do primeiro policial, momento, né? É o policial do primeiro momento. Como é que fica isso pra gente, Rony? E é realmente quem faz a polícia, né? Porque nós dos grupos operacionais do Estado, a gente é só apoio, né? Quem faz a polícia mesmo é o camarada que está patrulhando na rua, é o policial civil que está investigando, o policial federal que está investigando. Verdade. Eles que Às fazem vezes, a polícia até de verdade. numa ocorrência simples, um cumprimento de um mandado, entregar um mandado de intimação, Intimação, Vira uma vira confusão ocorrência enorme, que é. vira um tiroteio, enfim. E aí pode até se chamar, de repente, um grupamento especial para auxiliar. Mas uma Sim, coisa mas- convencional pode acontecer um grande tiroteio. O que me né? incomoda é assim, mesmo que haja essa diferença regional, eu acho que tem que ser fomentado de alguma forma a parte de formação do policial. Sim, a base é essa aí. Não acho certo, desde já agora falando, que existe uma normativa nacional que obrigue todo mundo a fazer a mesma coisa. Eu acho isso aí, tudo que obriga todo mundo a fazer alguma coisa, eu parto da ideia dos burrice. Porque tem os regionalismos. Sim. né? Cada um tem sua característica, tem sua doutrina, mas eu acho que tem que existir uma facilitação para isso acontecer. E o segundo momento, né? Eu conheço pessoal que foi formado com 50 tiros de revólver, e olha lá o que tem. Enfim, isso é um absurdo. A gente não tem como. Hoje a gente tem como referência, né, Rony? O que o pessoal da MP faz é Sim. realmente um trabalho diferenciadíssimo. E agora de alto a nível. Polícia Rodoviária Federal também, né? Que tá, Também. que Pô, seria a polícia que mais cresce no país hoje. né, Os faz um caras trabalho estão com a diferenciado. universidade lá, pô, parabéns para eles porque conseguiram alcançar um nível ótimo. Agora, formação é só o começo, né? Exatamente. E eu fico preocupado que eu vejo, assim, a maioria dos policiais, né? O cara se forma, faz aquele treinamento ali, e às vezes o cara, por não ter opção dentro da instituição dele, salvo o cara se candidatar a um curso especializado, que às vezes não é para todo mundo Sim. mesmo, o cara passa o restante da vida policial dele, praticamente até a aposentadoria, Aí, a sem gente- fazer nada. A gente pode pensar em duas coisas. A gente falou isso aqui antes, inclusive. O camarada se acomoda, porque a instituição não dá o retorno que talvez ele gostaria. E tem o segmento privado, onde ele pode buscar talvez as informações que ele poderia, talvez não digo substituir, mas seria uma outra opção. Né? Uma opção. complementação, Uma né? complementação, até na modalidade esportiva, seria uma possibilidade também, né? Mas aí a gente bate no assunto que nós falamos no outro podcast, de uma espécie de banalização, vulgarização de alguns lugares que não praticam como deveria fazer. Né? A gente Sim, conversou exatamente. o tempo muito curto da formação desse instrutor, né? E aí, será que esse instrutor ele tem habilitação para poder passar uma informação para um policial? Será que ele vai ter essa expertise? Tem É muita isso. gente boa aí, né, no mercado, mas tem muita gente aí que, infelizmente, não existe uma regulamentação para isso, não existe uma obrigação mínima de formação, enfim, isso é uma conversa bem difícil. Mas o policial ele tem, assim, o policial acho que ele tem bastante discernimento de Buscar o melhor. buscar o melhor, né? melhor, Tipo assim, você pega uma pessoa ali que é leiga, né? Então, às vezes, uma pessoa que não é do meio policial tá ali, ela às vezes se encanta com uma aparência, com uma pessoa que usa adornos táticos e fala... É seduzido por É isso. seduzido, né? Então, às vezes, uma pessoa que é leiga, né, que não é do mundo policial, às vezes se seduz por isso. Mas eu acho que o policial mesmo, ele tem muito Tem aquele discernimento olhinho ali de, fazer esse cara fazer uma aí, barreira ali, né? eu acho que tem. Concordo. E a gente tá falando de vida, né? Então, quando você sai para trabalhar, principalmente nos grandes centros, você não sabe se você vai voltar pro seu lar, ali pros seus filhos. E porque você muitas das vezes não tem um equipamento adequado e nem um treinamento adequado. E pô, eu sempre pensei dessa forma. Eu já investi muito em treinamento, pagando do meu bolso mesmo. Já, todos nós demais. muito, né? Já gastei Porra. muito dinheiro com isso. Por quê? Porque, pô, não dá pra gente ficar esperando do Estado quando a gente tá falando de vida, né? Então, pô, se eu compro um coldre bom, um coldre, sei lá, que eu vi de 300, 400 reais, é porque eu sei que vai me proteger, E aí você né? falando exatamente dessa forma, eu estou me colocando na sua condição de você só. Porque quando nós estamos numa equipe tática com outros policiais,
é mais seguro, né? Nós não estamos sozinhos. Seja numa equipe de patrulha, né? Isso. Mais dois, Agora, três colegas, uma quando a viatura, gente está enfim. no nosso dia a dia só, a possibilidade, nós estamos mais em desvantagem, né? Vamos chamar assim. Né? Sim. Então esses investimentos eles são importantes. O treinamento, porque isso pode acontecer com cada um de nós, né? Pô, e a gente vê... se envolver numa ocorrência sozinhos. E a gente vê estatística aí de a maior quantidade de policiais mortos é na folga, né? É no comércio. Inclusive tem até umas academias de polícia, inclusive a minha, a gente tem um treinamento lá de combate velado, né? Pro policial. No dia a dia do cara. Eu sei que na Polícia Federal também tem, que eu já participei de treinamento com eles lá. Simula ele na folga ali, né? Indo no mercado, trabalhando, como é que ele vai reagir, quais as técnicas, se vai reagir também, né? Porque às vezes a gente fala assim, pô, passa-se uma imagem errada que o policial tem que reagir em todas as situações. Às vezes não, pô, tá com um filho no colo. Ou a situação não permite. Não permite, você faz a avaliação ali, você sai do local, se conseguir, chama um apoio, anota uma placa, passa uma informação. O policial não tem que entregar a sua vida ali. O policial, muitas das vezes, talvez até na maioria das vezes, quando ele está só no lazer, como você colocou, ele está com a arma dele, às vezes, particular. Porque por uma razão qualquer, ele prefere usar aquela arma, porque ela é menor ou mais confortável, enfim. E aí ele não tem talvez aquele conhecimento, não de conhecimento, mas a destreza, pelas questões econômicas, né, que talvez o calibre seja diferente do que ele teria da maneira institucional. Talvez, mas assim, né? eu também acho uma coisa, né? Nós somos agentes da lei. Os agentes da lei têm que ser valorizados pelo Estado. Que a gente busque opções de se especializar fora, a gente gasta nosso dinheiro, a gente estava batendo papo aqui, todo mundo aqui é CAC, comprou máquina de recarga alguma vez. Isso deveria ser uma opção e não uma necessidade. Isso seria né? uma opção da gente praticar e treinar fora, ou esportivamente, ou o que seja. Mas a gente tem que focar em cobrar dos estados que positivamente treinem seus policiais. E não é formar, não. É treinar o policial, porque não adianta eu fazer um treinamento há 20 anos atrás, que foi o tempo que eu treino na polícia, pelo menos, vocês têm mais? Eu tenho 22 anos. Então, e passar 20 anos sem treinar é um absurdo, porque daqui a 10 anos existem novas técnicas, novos preceitos, novos fundamentos. O cenário que eu fui treinado já mudou da minha cidade, a criminalidade já mudou e a gente não se atualiza nisso. A forma de operar do marginal já mudou. E a forma de operar do marginal ela já mudou, as necessidades estão diferentes e tem um público novo que, além dos policiais, hoje observa diferente também. A população percebe isso. A população ela quer que o policial dela seja bem treinado, seja capaz. A própria mídia hoje divulga isso, né? A população ela tem essa ótica. Ela aplaude quando uma ocorrência é muito bem feita. Ela entende isso. Né? E ela entende que o policial não tem o treinamento e o equipamento, muitas das vezes, que ela gostaria que ele tivesse, porque hoje as pessoas têm mais informações. Né? E quando a ocorrência sai mal, a culpa é do policial. Sim, mas não exatamente. pergunta se o policial é pessimamente ou nunca foi treinado, ou nunca passou, nem que seja na simulação de uma situação daquela na vida. Exatamente. Então, assim, é obrigação do Estado olhar para o policial e dar um tratamento diferente. Eu acho que é isso que a gente está querendo propor aqui, é que o policial pode, como eu falei, se socorrer no seu mundo privado, a treinos, treinamentos, a competições, enfim, para se especializar, mas isso aí teria que ser uma opção, que o Igor falou muito bem, não, Rony? Não deveria isso ser aí não deve ser a necessidade, infelizmente. E você falou uma coisa bem interessante, né? A gente, eu sei que vocês também, a gente já investiu muito, né? Em equipamentos para a polícia e tal. E aí, por exemplo, pega a minha unidade lá, né? Eu trabalho numa equipe, nós somos 10, a minha equipe. Aí vamos supor que todo mundo começa a comprar tudo, né? Aí compra um couro legal, compra um coturno que vai te dar um conforto e colete, e você começa a comprar. Por que a polícia vai investir naquele policial se ele mesmo já se resolve, né? Se ele mesmo se... Entendi. Então a gente sempre tem muito esse questionamento, pô, aí a gente compra ou não compra? Mas às vezes a gente também fica assim, pô, mas também se eu não comprar... Não vão me dar nunca. Não vão me dar e, pô, a minha segurança vai ficar... Então isso aí é um dilema que a gente tem. Eu me lembrei de uma outra coisa, dependendo da unidade, eu não vou citar nome. O camarada ganha todo o equipamento na primeira vez, e depois ele se vira para fazer a manutenção. Aí quando estraga, rasga, etc., aí ele tem que comprar para compor, porque o Estado não vai dar para ele aquele material que foi danificado, até numa operação, enfim. Ainda acontece isso. E aquela que a gente está falando, mas a gente tem que estar sempre cobrando também, né? E fazer o que a gente sempre está vendo os colegas fazerem, né?
executando compras, metendo a cara para fazer a diferença ali para a sua unidade, né? Porque se você ficar só esperando acontecer, às vezes não vai acontecer nunca. Se você não for o agente transformador ali, você às vezes passa a sua vida toda esperando. Principalmente no seu equipamento quando você está só. Exatamente. Você tem que estar nos cascos, né? Não, e outra Você coisa, a gente está sozinho. falando de equipamento, né, que é responsabilidade do Estado, que pelo menos o Estado, então, observe isso, fala assim, ó, nós somos totalmente incompetentes para treinar nosso policial. Policial, se vire. Cara, mas o policial, a gente tem que ter a contrapartida disso. Cara, é possível o policial ser submetido a pagar os impostos para comprar uma arma para trabalhar? Sim, seria um caminho também. Dos impostos do jeito que são, o preço proibitivo da munição. Um desconto em munição, Então, assim, alguma coisa assim. Pra alguma coisa tem que ser feita, né, a favor da gente. Então, assim, Bem lembrado isso aí. mesmo que o Estado não vai dar, eu posso correr atrás disso, mas, pô, a gente, todo mundo, né, no Brasil inteiro, em nível salarial, a gente ganha muito mal pelo que a gente faz, Sim. ponto. Uns ganham melhorzinho um pouquinho, outros ganham muito pior, mas a gente ganha muito mal pelo que a gente faz, de verdade. Fica até difícil a gente chegar para um colega e falar assim, não, cara, pô, investe, compra uma máquina de recarga, R$5.000, uma pistola de 12 mil e compra 500 tiros a R$4 cada um, 2.000 tiros pra você gastar num sábado. O cara, opa, ei! Exatamente. Não, assim, como assim, amigo? Isso aí eu vou me endividar pro resto da minha vida. se- Vocês são loucos? Você Não quer tirar o dá. leite dos meninos? Pô, não dá. E a realidade Verdade. dos colegas são essa, né? A maioria não tem nem casa própria. Se fosse a infelizmente. briga focada nesse item que o Lage colocou bem, que fosse em relação aos impostos, que o policial tivesse um tratamento diferenciado, já ia doer menos, né? Seria uma espécie de um estímulo, né? Sim. É aquele Os negócio, equipamentos falando mal que dos ele outros, não é mal, é dando exemplo. O pessoal que trabalha como motorista profissional tem desconto de imposto para comprar carro. Mas a gente não tem desconto para comprar arma e munição. Ah, não, exatamente. É o nosso equipamento É o nosso de equipamento de trabalho, não é assim para desfilar com isso. Igual Não. acho que tu falou ali você falou assim que não deveria ter um treinamento nacional, né, política nacional, mas deveria ter pelo menos uma base nacional. É um né? mínimo. Quantidade de munição que se usa para formar um policial, carga horária. Pô, tem academias de polícia que é um mês, tem umas que é são Algumas 9 matérias meses. comuns poderiam ter, porque Sim, a matérias legislação nossa é a comuns. mesma, né? Questão de reciclagem. O cara tem muitas polícias pelo Brasil e o cara faz a academia de polícia dele e se forma. E nunca mais. Nunca mais. Aqui em Brasília a gente tem nossas. Tempo em tempo a gente tem uma promoção pelo tempo ali, né? Com 5 anos vai promovendo. E toda vez que você é promovido, né? Você tem que voltar para a academia de polícia e fazer um treinamento, tiro, defesa pessoal, como se fosse a academia de formação, né? É muito bom isso. Só que, pô, é a cada 5 anos, eu ainda acho pouco. Mas pelo menos tem, né? Pelo menos tem. E depois que eles implementaram isso aí, mudou pra caramba, porque às vezes a gente implementa uma técnica nova, eu sou instrutor da academia lá, você coloca uma técnica nova, então daqui a 5 anos, toda a polícia está falando a mesma língua, porque vão passando por padronizando. Vai padronizando, né? Não, os tem uma outra treinamentos. coisa também de tabela, que é o fato de você estar junto com seus colegas num evento desse, né? Sim. Você acaba encontrando alguém que você não via há muito tempo, aquela coisa da academia de polícia. Sim, Cria essa interação gosto, também, isso é muito bacana bom. também. Né? Mas essa ideia é uma ideia simples, não é tão cara, ao meu ver, né? E é muito possível e cada polícia poderia fazer isso. Só que tem um outro problema. Aqui em Brasília, a gente chega com 13 anos, você chega No teto. no teto, Aí né? acabou. Passa os outros 20, os outros Sem 17 voltar, aí sem você fazer nada. Isso, aí você vai voltar ali nos treinamentos corriqueiros ali, que não é para todo mundo, né? Assim, você não acessa o quadro inteiro Uma da equipe polícia. tática, usando o teu exemplo, frequentemente ela está em treinamento, Sim, etc. sim. E tal. O Faz parte de policial um outro cenário, é um convencional outro cenário. é o que fica às vezes... Eu tenho assim, a gente fala, né? Eu agradeço muito a minha instituição e a minha unidade, porque investiram bastante em mim. Assim, graças a Deus eu tive muitas oportunidades, mas acontece isso em pequenos grupos e com poucas pessoas, e que não é a realidade. Exatamente. Né? Exatamente. E se a gente vê assim, o treinamento de um grupo tático no Brasil, vamos também pensar lá, se você compara um grupo tático do Brasil, você mais ou menos se enquadra num grupo mais ou menos especial de uma polícia lá fora, com relação a volume de treinamento. Sim. Então, assim, não é também esse parâmetro, né, que a gente diz. Mas... De um modo geral, pelo menos acho que eu conheço, dos grupamentos especiais do nosso país, né? Eles não têm muita coisa a dever dos grupamentos estrangeiros. Não, de maneira Não nenhuma. tem. Mas a gente tem muita deficiência, por exemplo, de munição, de armamento, né?
investimento, assim, principalmente... Não é o ideal, mas eu digo assim, em termos material humano, Ah, sim, não, isso que eu quero dizer. Não, isso aí com certeza. Até pelo tipo de ocorrências que acontecem e tudo mais, e a gente tem um policial, eu acho muito interessante isso, eu creio que vocês vão concordar. O nosso operador, que em regra ele é um operador, ele é um especialista em algumas matérias, mas a gente entende que existe, e aqui no Brasil eu vejo muito isso, é aquele policial multidisciplinar. Exatamente. A gente tem essa característica, não sei se é coisa do povo brasileiro, não sei o que é, uma habilidade natural em que o camarada ele tem... De se virar com qualquer coisa. Eu acho que é exatamente isso, falta de recursos, né? E o cara tem que ser flexível, o cara tem que resolver aquele problema, né? Multifuncional. Isso aí, sem dúvida, eu acho que o policial brasileiro, para mim, ele tira a lei de pedra, né? Para mim, é o que tem de melhor aqui é a nossa mão de obra, né? Porque justamente por isso, porque a gente, como a gente não tem muito recurso, o foco é no homem, né? Então o cara tem que resolver os problemas, né? 90% das vezes. Aí a gente tá falando dessa questão de troca de experiência, né? Às vezes a gente fica muito focado, querendo trocar experiências com polícias, por exemplo, Polícia Federal, que tem muito recurso, lá no Rio de Janeiro, que o pessoal, tem a técnica muito apurada, a polícia tem uma tradição muito forte, né? E às vezes a gente fica procurando os grandes centros, né? Todas as vezes que eu fui fazer algum tipo de treinamento ou curso, por exemplo, no Nordeste, que a gente sabe que são os estados assim, que tem menos investimento ainda do que os grandes centros, cara, o que você aprende com aqueles caras lá é absurdo, porque é justamente isso, que os caras não têm recurso e têm que se virar para fazer girar, para fazer acontecer. Então, cara, a quantidade de informação que você pega com eles assim é muito grandioso, né? E nesses improvisos acontece até uma técnica nova. Sim, né? mas exatamente Sai isso. uma coisa nova. Exatamente isso. E que com o equipamento correto aquilo ali se multiplica, que é um absurdo, né? Tem as ideias interessantes em relação a isso. O brasileiro, uma vez a gente estava na Alemanha, né, fazendo uma troca de experiência lá com um grupo de operações especiais de lá. Era uma explosão de porta, né, abertura, brecha, né, com explosivo. Aí tinha um explosivista que estava lá da nossa equipe, né? Aí o cara foi explodir e falou assim, cuidado, quando a gente explode aqui a porta, você tem que colocar um galãozinho com água para a água empurrar a porta, né? Tem uma técnica lá, né? Só que aí molha tudo, né, o chão. Aí, quando se for entrar aqui, cuidado que sempre em operação, alguma coisa a gente escorrega, né? E sai escorregando. Aí um explosivista nosso falou assim, quando for coloca água com Coca-Cola. Aí ele ficou parado assim, né? Por quê? Aí eu falei, não, coloca então. Aí eles colocaram, né, água com Coca-Cola. Aí explodiu e molhou no chão. Quando misturar água com Coca-Cola, você como se fosse um fica grudento. Fica grudento. Aí vai te aderindo, né? Então você entra e não escorrega de jeito nenhum. Pros caras... O policial brasileiro, né? E pros caras, assim, os caras olhavam um pra cara do outro, assim, o cara, a gente tá atrás de uma solução da onde esse maluco tirou isso? A gente tá atrás de uma solução dessa tem um tempão, aí vem um cara aqui e manda uma dessa, né? Então é exatamente isso, né, que o policial brasileiro tem, né? De ficar buscando soluções. O que talvez aconteça na Alemanha é que eles vão criar um produto. Exatamente. E vão vender pra gente. Vão vender pra gente em euro. né? E a gente vai comprar, né? É isso aí. Mas eu acho, cara, assim, a gente está levando esse papo muito bacana aqui e a gente tem que entender realmente isso. A gente tem que ser cada vez mais valorizado para o policial ser mais bem treinado em menores espaços de tempo possíveis. Tem que criar uma estrutura para isso? Crie. Isso é vontade política. A gente já viu ser criado coisas com vontade política em semanas e a gente às vezes fica arrastando projetos de treinamento nosso por meses e a coisa, enfim, não anda. Existe uma pirâmide, né, que vocês vão concordar comigo, que o homem fica no topo, né? E de um lado você tem o treinamento e do outro lado você tem o equipamento. Né? Sim. Você tendo um homem de ponta, um homem capaz de realizar o trabalho policial no caso, né? Mas serviria para qualquer tipo de profissão. Beleza, isso você já está resolvido, mas eu não tenho equipamento bom. Então esse operador fera, ele não vai ter como desenvolver o trabalho dele, porque o equipamento dele, por não ser bom, ele também não consegue treinar direito. Não é? E você tem o inverso às vezes, né? Você tem o cara, você tem o equipamento, mas não tem o treinamento. E ele não consegue desenvolver isso tudo. Então quando você fecha os três, a possibilidade de você ter um resultado bom é muito grande. Né? Até sob estresse, esse desempenho desse homem especial vai cair, mas vai cair dentro de uma qualidade muito boa. Né? Então o treinamento tem que ser 100%, o equipamento tem que ser 100% e o homem tem que ser 100% para que na hora do vamos ver, na hora do estresse, quando o rendimento cai, ele ainda está muito bem. Sim. Você não treina nada, o equipamento é ruim e o homem é fraco,
e na hora dos treinos ele vai render o quê? Perto do zero, penso eu. Né? Então tem que ter esse jogo de equipamento, treinamento e investimento no homem também. Às vezes o policial fica um pouco esquecido, né? Ele deveria ser cuidado também, por conta de ocorrências, o local estressante de trabalho. O colega que atende no balcão da delegacia, na minha opinião, é um cara que tem que ser tratado de maneira especial. Ele é o início de tudo ali, né? No caso dos policiais civis, filtra um monte de maluquice, de doideira que... Ele vira é um assistente social, artista, bicho. ele vira psicólogo, ele é um multidisciplinar. As pessoas não conseguem entender isso. É uma pessoa que ele é especialista em tratar da desgraça do ser humano. Da desgraça alheia. Então, Chega sim, lá, ele vai achar a solução. Não é? Ninguém vai chegar ali com história boa, não. Ninguém vai chegar para convidar ele para um evento, vai contar alguma coisa legal. Vai chegar ali com histórias tristes, crimes, mortes, assim, tudo que tem de pior na sociedade vai chegar no ouvido daquele cara. Então, ele tem que ter se tratado diferente. Aquele cara não pode ser esquecido. Eu acho assim, o policial brasileiro é o melhor policial do mundo. eu acho. E a gente merece o tratamento do melhor policial que eles acham que tem fora do Brasil, Isso. pelo mundo. A solução está aqui do lado, né? A solução está aqui do lado. A gente tem que investir em treinamento, em qualidade, em equipamento, e a gente tem que investir no nosso homem, em todos os aspectos dele, seja no treinamento, na vida do cara, enfim, acompanhar o cara que às vezes está com problema, a gente não consegue trazer ele de volta às vezes, mas é obrigação do Estado, é obrigação da sociedade. Botar o policial debaixo do braço e falar, não, você é meu herói, você é o cara que está aqui por nós. Por conta desse evento aí de pandemia e tudo mais, né? Assim como outras profissões que a gente não vai entrar em detalhe, porque não é o nosso caso aqui. Nosso assunto aqui é policiais. Os policiais não pararam. Em momento nenhum. Exatamente. Eles continuaram. E dentro dessas categorias foram os últimos a ser vacinados. Exato. Orientações na justiça e tudo. É verdade. Ou não pararam. Como outras categorias que são honrosas também, que Sim, atendem sim. ao público, mas aí o nosso foco aqui são os policiais, né? A polícia não parou. Né? Então isso tudo tem que ser muito bem visto e revisto, né? Vamos treinar o policial, hein? E ninguém parou e os policiais também mataram aquilo no peito, né? Assumiram Sim. como sua responsabilidade. Ninguém ficou também... Não. É normal pra gente, né? Quando precisa da gente, ninguém fala, pô, agora eu vou estar precisando de mim. Não. A gente vai lá e trabalha, assume a responsabilidade e não para mesmo, não. Na hora que precisa, nós estamos aí para atender, né? Então, eu vou falar uma coisa que vocês sabem, só para ilustrar aqui a nossa conversa. Nós somos a última barreira, né? Quando essa última barreira ela termina, o crime avança. A gente é que consegue conter isso aí. Quando a sociedade falha, né? Quando as instituições falham, sobra na polícia. Né? A sociedade, de modo geral, vamos entrar em assuntos que não interessam aqui, economia, etc. Mas aí nós temos a última barreira, somos nós. A gente que mantém o mal do outro lado. Sim. Quando essa barreira aqui falha, o mal vem, passa e vence. Né? A gente não pode esquecer isso nunca. Exatamente. Só que a barreira tem andado meio frágil, né? A gente nós somos resistentes. É aquele negócio, a gente enverga, mas não quebra. Não quebra não quebra. Mas se puder dar uma ajuda, a gente agradece. A gente ajuda, a gente Gostar da agradece. ajuda. Pessoal, a gente agradece, a gente está aqui. Tragam assuntos para a gente discutir. Sim. Comenta aí o que vocês quiserem. A gente pensa aqui, traz um convidado. Hoje a gente está aqui com o Rony, uma feraça, grande policial. E a gente está aqui para discutir isso e trazer à mesa essas questões. Academia SIG do Brasil, mais um podcast. Rony, obrigadão. Obrigado. Valeu pela presença, meu amigo Falcão. Prazer em reencontrá-lo, né? Reencontrá-lo, né? Uma condição mais fácil agora, né? Melhor e tudo mais, né? Lage, valeu aí pelo nosso bate-papo e que venha o terceiro podcast. Com certeza. Com certeza. Mestre, mais uma vez, obrigado por estar junto com a gente aqui, nosso grande companheiro e amigo aqui da academia, mestre. É isso aí, pessoal. Podcast SIG do Brasil. Até a próxima. Até a próxima.